Existem-se as expressões relativamente ao valor, isto é relativamente à quantidade de gramas. As expressões podem ajudar a esta relação com a porção. Isto é, em vez de estar a balança atrás, tem uma ideia de quanto é que é as colheres. Agora, este valor, talvez, para um desportista possa ser um pouco mais. Portanto, esta questão da porção, será que as porções não têm que ser ajustadas para uma população desportista e uma população normal? Para uma população normal, uma porção será esta. Mas uma porção de hidratos é sempre essa, é sempre fixa. A pessoa pode ter que ingerir mais hidratos de carbono, tem que ingerir mais proteínas, tem que ingerir mais calorias, tem que ingerir mais gordura. Bem, cá está alguns aspectos que eu tinha falado, da ingestão do antes, ser de fácil digestão, rica em hidratos de carbono baixo, moderado, não se justifica a ingestão de alimentos de elevado índice glicémico no antes do esforço, no antes da competição, porque os objetivos são essencialmente de otimizar reservas energéticas e de evitar as hipoglicémias que poderão acontecer. Portanto, a ingestão de alimentos de elevado índice glicémico são aqueles que eu expliquei, que passam rapidamente para a corrente sanguínea e que obrigam à produção de insulina. Na atividade desportiva podem justificar-se eventualmente no após, em que há necessidade de restaurar. No antes, não há essa vantagem. Aliás, como eu vos disse, havia a crença de que imediatamente antes, 30 minutos antes, esse tipo de alimento poderia aumentar a energia disponível, mas não é isso que acontece. Aliás, pode acontecer precisamente o contrário. Mesmo aqueles que não tenham os tais sintomas que há pouco falei igual que disseram, pode acontecer o contrário. Diga. E durante, por exemplo, no intervalo do jogo, a questão já tinha mencionado... Durante o exercício ou durante o esforço, este problema que eu estava a falar não se levanta tanto, porque no esforço ou no exercício, as células musculares vão estar mais disponíveis para receber a glucose pela sua ingestão. E, portanto, por exemplo, a utilização de bebidas com elevado índice glicémico, com grandes quantidades de açúcar, durante o exercício, só com exceção de situações em que, por exemplo, esteja muito calor e transpire muito, porque esse tipo de bebidas ainda pode agravar mais a desidratação. Mas do ponto de vista de açúcares, para ser durante. Antes do jogo não é tão considerado. Imediatamente antes, é o que eu estou a dizer. Depois, dentro destes, também não há grandes vantagens. Porquê? Porque a opção deve recair por alimentos que possam permitir libertar gradualmente essa energia, do que passar rapidamente para a competição. E essa manolada sem gestão em intervalo fará bem, então? Ou é indiferente? No intervalo, há ali uma pausa, não é? Poderá ser, se fosse um esforço, na verdade, mas o futebol é 15 minutos, não é? Não é isso. Ou seja, não é uma pausa de 2 ou 3 horas, mas é toma a atividade. Provavelmente aí não haverá... Também estes problemas podem acontecer antes. Pode ser ingerido, provavelmente. Mas, por exemplo, no futebol, sem ser alimentos sólidos, voltando outra vez às bebidas com concentração das bebidas isotóricas. Isto é, tem uma concentração de minerais e, sobretudo, de açúcar comparável àquela que existe no plasma. Para que... Qual é que é a vantagem do isotónico? O isotónico está ali no meio. Isto é, está no meio entre as hipertónicas e as hipotónicas. As hipertónicas têm uma boa vantagem, dão mais energia. Mas como poderá eventualmente haver necessidade também de hidratar, elas não favorecem nada a hidratação. No caso das hipotónicas, também está estudado que a absorção de bebidas hipotónicas até é superior do que as bebidas isotónicas, a absorção em termos intestinal. O problema também é a questão da energia, é este compromisso. Não é? E esta questão energética pode ser fundamental. Embora agora haja não, já há algum tempo, livros de açúcar não contribuem para o poder crónico da bebida,
mas contribuem para o valor energético da vida, para tentar resolver o problema que eu acabei de falar. Bem, terminamos então os hidratos de carbono. Estas também são algumas possibilidades. Uma das condições da ingestão de alimentos, mesmo aqueles que tenham esta necessidade de hidratos de carbono antes do jogo ou do treino, é que sejam de fácil digestão. Daí a tal questão que há pouco estava a falar, que alimentos que tenham tempos de digestão, e estes alimentos de tempos de digestão mais longos são sobretudo os mais ricos em gordura ou mais ricos em fibra, por exemplo. A fibra é desaconselhável aos desportistas, porque é bastante aconselhável às pessoas que não são desportistas. Bem, também não posso dizer que seja desaconselhável, mas não vale a pena olhar para essa regra alimentar como se olha para uma população dita normal que não pratica atividades esportivas. Porque precisamente faz atrasar o processo de digestão. Portanto, tem que ser alimentos com uma velocidade de digestão grande para que rapidamente o indivíduo esteja disponível para a atividade mesmo. Pode haver até problemas gastrointestinais se isso não for observado. E, portanto, a quantidade e o tipo de alimentos, apesar de tentar fornecer uma determinada quantidade de hidratos de carbono, sobretudo para optimizar as reservas, é o grande objetivo desta refeição que antecede o esforço ou antecede o jogo, precisa ter si essas características de fácil digestibilidade, que não sejam muito condimentadas, que sejam no conhecimento prévio, sobretudo em dias de competição ou dias em que a pessoa tem que estar concentrada. Muitas vezes os nervos a tensão nervosa pode até atrapalhar esse processo de gestão. Tem que ser alimentos, portanto, do conhecimento e nunca experimentados nem testados nesse dia para a pessoa. Estamos a falar de sumo, alimentos bem cozidos. O facto de o alimento estar bem cozido também permite que o seu processo seja mais rápido e a absorção seja maior, e é por isso que o índice glicémico desses alimentos também é maior, mais elevado. Produtos lácteos que sejam de fácil absorção. No após, os objetivos serão outros, como há pouco estava a dizer, repor as reservas de glicogênio muscular, embora também temos que atender à questão de hidratação das proteínas e dos eletrólitos. Cá está, 1,2 gramas por grama por hora, por grama de massa corporal por hora. Embora esta elevada concentração, que se o indivíduo tiver 70 kg, significa que são quase 80 a 90 gramas de hidratos de carbono na hora, e deve-se manter bastante elevada nas seguintes horas. E, portanto, este é que é o problema, porque amanhã há outro treino, e a seguir, depois da manhã, provavelmente haverá outro treino. Portanto, há aqui um esforço adicional para ingerir alimentos. E, repare, eu estou a dizer isto para ingerir alimentos, para não irmos atrás facilmente de alguns suplementos que rapidamente poderiam resolver o problema. Aliás, isso é uma das razões que poderá ser defensável a utilização de suplementos. É quando a gestão do dia-a-dia, da rotina do dia-a-dia, não permite à pessoa ter outra possibilidade sem ser esta de recorrer a algum suplemento específico para compensar alguma limitação que possa haver da escolha do alimento ou da disponibilidade do alimento. Aqui é uma proposta de combinação de alimentos com a preocupação não só dos hidratos de carbono, 50 a 105 gramas de hidratos de carbono, mas também com algum teor de proteína face ao objetivo do pós-treino ou pós-competição, que é ajudar na recuperação do ponto de vista proteico. Cereais com leite magro, uma barra de cereais com iogurte. Aqui há mesmo uma proposta arrojada, que é ervilhas com tostas e batata. Eu digo arrojada porque pode sair fora de algum padrão alimentar mais convencional. Não quer dizer que totalmente esteja errada. Culturalmente é que pode ser experimentada. 2 chávenas de cereais final almoço com leite, essa também é uma possibilidade.
2 chávenas de salteado de arroz com massa e carne, ou massa e carne, para termos a componente da proteína. Agora, a refeição propriamente dita de faca e garfo nunca deve passar as 4 horas após o esforço. Porque essa é uma boa oportunidade, já que é tempo suficiente para que o organismo esteja de novo no seu equilíbrio normal, anterior, e é importante que nesse período houvesse uma ingestão de maior quantidade de alimento, que nem sempre é possível fazer-se nesse período anterior. Algumas estratégias para tentar maximizar as reservas de glicogênio, que, como há pouco vos disse, é um fator limitante no futebol, sobretudo no futebol. Outras atividades esportivas talvez não seja o mais limitante, mas no futebol é com certeza. Existem algumas técnicas que permitem otimizar, melhorar, no fundo, vão levar a um aumento, a um acréscimo das reservas de glicogênio. E essas técnicas, sobretudo, passam pela ingestão de grandes quantidades de hidratos de carbono, ali na parte final da semana que antecede o evento, com a redução progressiva também da intensidade de treino, e essas quantidades poderão chegar às 11 gramas por quilograma de peso corporal. Portanto, ao longo do dia é significativo esse acréscimo de hidratos de carbono na dieta do indivíduo, para que haja a chamada restauração, acréscimo de glicogênio. Fazemos o intervalo então antes da hidratação. Acho que ali embaixo está a mesa com algumas opções alimentares.
Tu é que tens que me fazer. Eu disse que queria confirmar do chá. Tu ainda queres que eu te aprenda algumas? As minhas chegam de organizar. Tiras a palminha. Manda ver. Faça um claro. Olha, quinta-feira Tinha passado alguns slides, mas já que agora, neste pequeno intervalo, e mesmo agora no início, surge aqui uma questão que é uma questão atual, é relacionada com a realização de exercício em junho. Nem sempre em termos nutricionais
há um consenso científico sobre as melhores práticas ou sobre os efeitos. Eu há pouco falei da ingestão de alimentos, de açúcar, de elevado índice glicémico, imediatamente antes do exercício. E nós aqui mesmo no departamento já fizemos alguns trabalhos, algumas análises. Alguns indivíduos, ao fazerem isso, tiveram de parar o exercício, precisamente pelas razões que há pouco falei, de excesso deste tipo de açúcar antes do exercício pode levar a uma hipoglicemia. É verdade que outros não se observou, mas isto é a propósito do jejum. Este esquema mostra um bocadinho como é que os hidratos de carbono circulam no nosso organismo. Nós ingerimos os alimentos ricos em hidratos de carbono, a absorção acontece ao nível intestinal, conseguimos absorver frutose e galactose e glucose que vai diretamente à corrente sanguínea, mas todos eles vêm dos alimentos, mesmo aqueles que tenham amidos e hidratos de carbono complexos são transformados nestes três tipos. A frutose e a galactose no fígado são transformados em glucose. Essa glucose poderá ser acumulada aqui no fígado, embora em pequena quantidade de tal glicogênio hepático, ou pode ser acumulado no músculo, no glicogênio muscular. A propósito desta questão do jejum, eu há pouco, se calhar não disse, há muitas coisas para ir referindo, mas saltou, uma outra função fundamental da glucose, neste caso os hidratos de carbono, é que são um substrato fundamental, essencial para as células do sistema nervoso. Isto é, elas para obter energia precisam de glucose. Onde é que a vão buscar? Vão buscá-la ao sangue. É a glucose que está no sangue que vai servir de substrato principal a estas células. Se não houver glucose no sangue, elas não têm forma de obter energia. Quer dizer, têm outra forma, mas perdem a forma principal. Perdem a forma principal. E isso é que muitas vezes está na origem em situações de desmaio, quando as pessoas têm, não é só por essa razão, por outras razões, mas quando as pessoas têm uma quebra rápida de açúcar no sangue, a chamada hipoglicemia, pode estar na origem de um desmaio, ou de uma tontura, ou da pessoa sentir-se mal. Há aqui uma particularidade neste mecanismo dos açúcares ou dos hidratos de carbono. É que mesmo que eu tenha glicogênio dentro dos músculos, esse glicogênio não vem cá para fora. Ou seja, após uma noite de descanso, no dia seguinte, não é expectável que o glicogênio muscular tenha desaparecido dos meus músculos. Mas como ele não vem cá para fora, se eu não ingerir alimentos que possam dar glucose ao sangue, porque entretanto durante a noite quem deu glucose ao sangue foi este senhor, o glicogênio hepático, eu corro o risco de não ter energia a fornecer ao sistema nervoso. Agora, vou parar a questão inicial, mas fazer exercício em jejum. Fazer exercício em jejum tem este risco. Sob o ponto de vista do sistema nervoso, aparentemente não tem vantagem, só se for no sentido de adaptarmos o sistema nervoso a outras formas de encontrar energia, e elas existem, nomeadamente através dos corpos cetónicos, mas não é claramente a molécula mais importante para o sistema nervoso do ponto de vista energético. E isto porque o glicogênio muscular que está dentro do músculo não passa cá para fora. Aliás, nem passa por todos os músculos. Essa é outra questão. Aquilo que nós acumulamos sobre glicogênio no músculo A não vai passar para o músculo B, mesmo que o músculo B não tenha e precisasse de alguma coisa. Nós não temos essa capacidade, às vezes dá para jeito. Portanto, só para dizer que a mim parece-me que a questão do pequeno almoço prende-se muito mais vezes com a indisponibilidade de se organizar para rotinas do dia-a-dia que permite acomodar logo uma quantidade de alimentos, mesmo a proposta aqui para Tatiana, mesmo esta proposta, que não é por ela, mas é uma interessante proposta, e que se calhar muitas das pessoas não têm essa disponibilidade porque meia hora acordaram à meia hora.
vantagem, ser vantajoso, digamos assim, fazer exercício sem esta questão da glicémia, porque eu posso ter dentro do músculo, mas não passa para fora. Quem ajuda a manter a glicémia é o glicogênio hepático, mas essa ajuda aconteceu durante a noite, porque se não fosse essa ajuda, podíamos ter uma quebra de açúcar muito maior ao longo da noite, e não temos, provavelmente, em jejum, temos valores após uma noite prolongada, se calhar temos valores de 70 ou 80. Portanto, isso acontece graças ao glicogênio hepático. Agora, há pessoas que têm esta prática, há pessoas que não têm qualquer sintoma de falha de energia ao sistema nervoso, porque o sistema nervoso é fundamental. Situações de coordenação, situações de tomada de decisão, de concentração, de foco, não é? Isso vem do sistema nervoso. Se ele não tem energia, deve estar a condicionar essa atividade. Agora, eu continuo a fazer isso, sempre fiz, e não tenho essa... Eu acho que é um risco grande. Pronto, quem eventualmente deve habituar. A questão é, consegue gerir a sua rotina para de tal modo que se levante um pouco mais cedo, não é? No sentido de, mesmo que não ingira a quantidade de alimentos que, pelo menos alguns, para quê? Para que não haja aqui um junto, um prolongado face perante o facto de vai iniciar um exercício que implica ainda mais necessidade de açúcar e não há para o sistema nervoso, e o sistema nervoso é fundamental também na atividade esportiva. Sobre... já agora, este gráfico aqui é um gráfico que mostra bem as nossas reservas de gorduras e de hidratos de carbono no organismo. Se há algum problema do ponto de vista energético, claramente é um problema ao nível dos hidratos de carbono, porque o teor de gordura que nós temos é mais do que suficiente para fornecer energia. Portanto, nunca se coloca... Os lípidos, as gorduras, nunca serão um problema limitante na atividade esportiva. Não é esse o tónus, embora o desportista não é um ET, não é? Isto é, não é o extraterrestre. De repente cai aqui, faz parte de uma cultura, faz parte... E aquelas recomendações que nós ouvimos para que haja uma redução do teor de gorduras e com opção preferencial pelas gorduras insaturadas, mono e poli, também se aplicam a este indivíduo que está imerso no mesmo contexto alimentar. Mas pelas suas características, até pela atividade que realiza, geralmente o problema da gordura, mesmo saturada, não atinge as mesmas proporções que atinge na população sedentária ou que não é desportista. E essa guerra não é assim uma guerra tão linear, tal como a própria guerra do sal, não é? Também já ouvimos há muito tempo dizer que é necessário reduzir o sal, e agora vamos ver, a propósito de hidratação, que o sal é fundamental, nomeadamente o sódio e o cloreto, e, portanto, sobretudo em determinadas condições, não há nenhuma objeção de pôr mais sal no açúcar. Sobre a hidratação. A hidratação é outro aspecto, então, que tem que ser olhado com algum cuidado, porque se nós há pouco falávamos da energia, porque é essa que é necessário que o organismo produza face à atividade muscular, a hidratação é uma consequência deste dispêndio energético. Porque, apesar de sermos, do ponto de vista de eficiência energética, das máquinas, entre aspas, mais eficientes que existem, mesmo assim há perdas de energia sob a forma de calor. E sempre que nós realizamos exercício na atividade motora, então com alguma intensidade, o que acontece naturalmente é que aumenta a temperatura corporal. Uma das formas que temos para tentar diminuir esse aumento da temperatura corporal, à qual somos muito sensíveis, eu digo somos muito sensíveis porque
Quem é sensível são as nossas proteínas, nomeadamente as enzimas fundamentais nos processos biológicos que acontecem no nosso interior e que o seu funcionamento só acontece em temperaturas fluidas. E uma prova evidente é que basta termos um aumento moderal da nossa temperatura corporal para que ficarmos um bocadinho impossibilitados de fazer o dia-a-dia moderal. Isto está tudo relacionado, então, com a necessidade extrema que nós temos de manter a temperatura corporal. Ora, o exercício, a atividade, um jogo de futebol, um treino de futebol, muitas vezes acontece sob condições que não são nada vantajosas, é uma agressão completa a essa regulação térmica, porque, inclusive, vai aumentar o calor e, portanto, dessa forma vai desregular a temperatura corporal. Qual é a forma que nós temos de contrariar isso? Existem 3 ou 4 processos de perda de energia, mas o principal que nós temos ao nosso serviço é precisamente a transpiração. Quer dizer, não é bem a transpiração. É a evaporação do suor. Isto são coisas diferentes. Às vezes, até em função do tipo de roupa que usamos na atividade, podemos nos sentir transpirados e continuamos com dificuldades em combater a temperatura. Continuamos a sentir que estamos com sede, a perder água, a perder líquidos, mas porque há uma diferença. É na evaporação do suor que é liberto de nitidez, é nessa passagem para a fase gasosa que acontece a perda de energia. Enquanto essa evaporação não acontecer, não conseguimos arrefecer e andamos ali como pescadinha de rabo. Não conseguimos arrefecer, produzimos mais suor, gastamos mais água, continuamos a ter problemas porque ele não está a se evaporar e assim sucessivamente. E é nesta passagem que nós perdemos energia. Por isso é que nos dias ou nos climas mais secos é um pouco mais fácil esta evaporação. E ao ser mais fácil esta evaporação, facilita o processo de arrefecimento. E aí estamos um pouco mais confortáveis. Portanto, umidades mais baixas ou temperaturas mais baixas, naturalmente se a temperatura externa for uma temperatura de 27, 30 graus, fazer exercício físico, essa temperatura não tem comparação se fizéssemos com uma temperatura de 13, 14 ou 15. Isso está relacionado então com a dificuldade que o nosso organismo tem em manter a temperatura dentro de determinados parâmetros. Usa então a sudação, a produção de suor para fazer essa regulação térmica e para a produção do suor. O que nós precisamos é basicamente de um constituinte. Por acaso e por sinal é o constituinte principal dos nossos organismos. Ainda bem. Imaginar se fosse qualquer coisa rara, mas não, é a água. O principal constituinte do suor é a água. E ainda bem, porque é na passagem, é na evaporação dessa água que nós arrefecemos. É verdade também lá outras substâncias, é verdade, sim senhora, sobretudo os eletrólitos. Quando se fala de hidratação, fala-se também dos eletrólitos, são os minerais especiais, nomeadamente o sódio, o cloreto e o potássio, que têm aqui um papel muito importante no equilíbrio hídrico. E que nós perdemos pelo suor, depois perdemos. Aliás, às vezes até é fácil de ver o depósito desses minerais ao fim de um X tempo de transpiração. E a própria remoção desses minerais dos poros da pele facilita a contínua produção de suor e, portanto, ajuda depois a regulação térmica do corpo. Mas, essencialmente, nós perdemos água. E, portanto, se perdemos água, é inevitável. Portanto, isto parece uma história que começou muito tempo atrás. É inevitável esta atenção pela hidratação. Mas a hidratação, ou melhor, a necessidade de hidratação é uma consequência do grande dispêndio energético. Porque se não houvesse grande dispêndio energético, com a realidade que nós só conseguimos utilizar cerca de 70% da energia, o resto é dissipado, se não fosse assim, mas é assim, temos que produzir suor para arrefecer devidamente o nosso corpo. E se essas perdas de água,
através do suor, mesmo que até haja uma certa manutenção da temperatura, forem superiores a 2% do nosso peso corporal, aí podemos estar no risco, são sempre riscos, do nosso desempenho ficar um pouco comprometido. E por isso é que tem que haver alguma atenção, não só no próprio dia, no treino, na atividade, mas nos períodos que antecedem, de nos mantermos devidamente hidratados. Porque com perdas superiores a 2%, é provável que o nosso esforço cardiovascular também seja maior, porque ao perdermos mais água, o nosso sangue fica mais viscoso, a pressão sanguínea diminui, aumenta a frequência cardíaca para compensar essas alterações e é provável, lá está, termos maiores dificuldades em regularmos a temperatura e isso é decisivo, como há pouco vos disse, no funcionamento ou da manutenção da atividade enzimática. Contração muscular comprometida também, origem de queimbras musculares, que poderá estar relacionado com o problema, aqui não é só da questão da água, mas dos eletrólitos que se perdem com o suor, estamos a falar do potássio, o sódio e o cloreto. O potássio são três iões que se apresentam nos líquidos intra e extracelular e é a relação da concentração deles, da proporção deles, que permitem não só o equilíbrio hídrico, como, por exemplo, o equilíbrio osmótico ou a própria condução do sinal nervoso. A condução do sinal nervoso, isto é, da passagem da corrente elétrica do sistema nervoso para os músculos, acontece devido às diferentes concentrações destes íons, porque o cloreto é negativo, os outros são positivos, e é nesta diferença de concentração que se gera essa corrente elétrica e essa propagação. Portanto, até nesse aspecto, a alteração da concentração destes eletrólitos pode comprometer depois a ação muscular. Em geral, a sede, quando aparece, já pode ser um sinal de desidratação e, portanto, não é recomendável que se esteja à espera deste sintoma para se começar a hidratar. Eu acho que cada vez mais, não só no desporto como fora do desporto, se é sensível à questão de hidratação. A prova é que desde 2002 até a própria roda dos alimentos tem a água como centro do prato, não é? Por vezes aqui, na atividade esportiva, o problema, mais uma vez, é encontrarmos estratégias que motivem as pessoas a hidratarem-se. Porque às vezes não é questão do conhecimento ou de saber, não é? Às vezes é a vontade, o sabor, a não obedecer, e isso é que tocamos outra vez nesta tecla da prática, do dia-a-dia, fora da teoria, que faz todo o sentido, e eu até posso, mas depois é ali na hora que, não, o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu tenho que alterar, como é que me posso motivar, pode haver uma estratégia ou outra que possa ajudar, mas é essa gestão do dia-a-dia que tem que ser feita. Como é que eu posso reconhecer que posso estar a ficar desidratado? Pela cor da urina é sempre uma forma, a cor e o volume é sempre uma forma de perceber se realmente, em função da tonalidade, eu tenho risco ou não de desidratação. Esta questão da desidratação também é um conhecimento que se vai tendo no próprio indivíduo, porque é ele que vai estando atento a estas formas muito expeditas. Também podemos recorrer à questão da determinação dos níveis de água, o servo-alvo mais relacionado com a composição corporal, mas de forma expedita, esta poderá ser uma boa forma de perceber se eu preciso ou não de ingerir mais líquidos. Qual é que é o problema de ingerir muitos líquidos? Tínhamos de pensar assim, tínhamos de pensar ao contrário. Eu não sei, olha, isto em excesso mal me fará. Também não é bem assim, não é? Não é bem assim, porque antes, mal me fará, embora possa provocar alguma diluição no excesso de água que consuma antes da atividade, mas pelo incómodo de eu ter que, eventualmente, até parar a atividade para expelir o excesso de água. Mas depois há outra questão fundamental do excesso de água, que aí é que às vezes é esquecido, que é sobretudo no após o treino, quando o indivíduo tenha transpirado bastante.
Nessas circunstâncias, que também acontecem com frequência no futebol, sobretudo nestas condições climatéricas que há pouco estava a falar, é haver a ingestão de água. Eu transpirei muito. 2 horas de treino, fui ingerindo ao longo do treino líquidos e agora no final 500 ml de água, quase 1 litro de água. Atenção que essa situação de ingestão apenas de água no final desta atividade ou deste esforço nestas condições, aí realmente pode ser muito prejudicial. É verdade que o indivíduo perdeu água pelo suor, mas como há pouco vos disse, também se perdem estes eletrólitos. E ao perderem-se os eletrólitos pelo suor ao longo do esforço, faz com que no final do esforço as concentrações, nomeadamente que eu tenho de sódio, estejam muito baixas. Se eu só ingerir água, eu ainda vou diluir ainda mais essas